Eu vou fazer uma minissérie aí nos próximos 4 ou 5 vídeos, contando um pouco a história de cada um dos times que estão ali brigando para não cair. Ceará, Fortaleza, Vitória, Internacional e o Santos ainda tem o seu risco matemático. Quando a gente olha para as probabilidades, vou até compartilhar aqui para vocês, o Santos ele tá com 2% de chance de cair. Pela razão óbvia, no último jogo, pega o Cruzeiro, sub-20, pensando na Copa do Brasil, e aí, naturalmente, o Cruzeiro vai totalmente desmobilizado para a última partida. O Santos deve confirmar a vitória e cravar a permanência na Série A. O Santos que já tem 44 pontos. Se o Santos empatar o próximo jogo, por exemplo, o Santos escapa do rebaixamento. 1-1, ninguém mais pega o Santos. Óbvio, alguns times podem até ultrapassar. E mesmo no cenário mais pessimista, do Fortaleza vencendo por 2-1, do Ceará vencendo do Palmeiras, do Inter ganhando do Bragantino, do Vitória ganhando do São Paulo, mesmo todo mundo ganhando tudo, o Santos continua na Série A. Então o Santos basicamente escapou. Só é empatar contra o Cruzeiro que vai jogar com o Sub-20. Beleza. Aí vamos dar uma segurada no Santos. Vamos contar a história do Ceará. Mais uma vez, o plot twist do Ceará caindo para a Série B e o Fortaleza ficando na Série A seria uma das coisas mais bizarras que eu já vi na história do futebol. O Ceará passou o campeonato da Série A inteiro fora da zona do rebaixamento. São 37 rodadas longe da zona do rebaixamento. E na maior parte do tempo ali, né? 4, 5 pontos, que quando caía oscilava para 3 pontos, o Ceará ia lá e vencia e subia o sarrafo para 7 pontos, para 9 pontos. O Ceará chegou em determinado momento do campeonato a abrir 10 pontos para o seu maior rival Fortaleza, pô. 10 pontos, irmão! Hoje a diferença é de 0. A distância do Fortaleza para o Ceará virou pó. Não existe mais distância. O Ceará, apesar disso, ainda tem a sua gordura para o 17º colocado, que é o Vitória. A gordura é de 1 ponto só. É uma gordura mínima. E aí vamos lá contar o roteiro e a estreia desse jogo de Flamengo e Ceará. Primeiro que deu a lógica. O Flamengo foi lá, venceu por 1-0. A lógica é que o Flamengo vencesse a partida. O Ceará, na partida inteira, deu um chute. Bizarro, né? Um chute e um chute na barra. Só. O Ceará sofreu 15 finalizações, foi um 15-1. O Flamengo criou 2 chances claras, o Ceará acabou não criando nenhuma chance clara de gol. E assim, o Ceará tomou um gol ali na reta final do primeiro tempo, né? No gol de Samuel Lino, que retrata muito bem como seria o jogo, né? O jogo seria isso aqui, irmão. O Ceará empilhando jogadores no campo de defesa, automaticamente colocando um paredão na maior parte do tempo, com 5, 6, 7 jogadores dentro da grande área, para tentar suportar a pressão do Flamengo, que ia jogar a vida nessa última partida, penúltima partida da Série A, para cravar o título e já pensar na viagem para o Mundial de Clubes. Até porque o último jogo é contra o Mirassol no Maião. E aí o Flamengo deve colocar o Sub-20, o Flamengo queria sacramentar o título logo. E o título veio, o gol também automaticamente. Na jogada aqui pela direita, Carrascal solta o passe para Samuel Lino, tem um corta-luz ali e ele finaliza a bola por debaixo de Bruno Ferreira. E olha quantos jogadores do Ceará tem na grande área. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais o goleiro 9. Deve ter ainda mais 10 aqui. 9 jogadores dentro da grande área no gol de Samuel Lino. Seria o retrato da partida, o retrato fiel do jogo, tá? O passe de Carrascal foi muito bom e esse corta-luz aqui foi simplesmente sensacional, genial. Esse tapinha aqui para Samuel Lino foi o que deixou ele na cara do gol para fazer 1-0. Beleza. Aí o Ceará sabe que o Palmeiras está ganhando o jogo contra o Atlético Mineiro. Se o Ceará aleatoriamente achasse um gol na reta final do segundo tempo, o Flamengo não teria garantido o título ontem, porque o Flamengo chegaria a 76 pontos, num cenário hipotético aqui, tá? Chegaria a 76 pontos, o Palmeiras a 73. Se o Flamengo perdesse na última rodada para o Mirassol no Maião, que não é nenhuma loucura, o Mirassol não perdeu nenhum jogo até agora no Maião, e acho que não vai perder também contra o Flamengo, e o Palmeiras vencesse do próprio Ceará, o Palmeiras poderia se consagrar campeão brasileiro, pelo critério do número de vitórias, nesse cenário hipotético. Aí o Ceará ficou lá atrás o tempo todinho, como quem diz assim, velho, já tomamos 1-0, um empate agora não é um negócio tão bom assim pra gente. Não que se o Ceará se expôs, pô, vou me expor agora, né? Vou me expor contra o Flamengo e com certeza eu vou achar um gol. Não, não, o time do Ceará é muito pobre de ideias do meio pra frente. É uma nulidade ofensiva na maior parte da temporada. E eu falo isso aqui várias vezes pra vocês durante a temporada.
Você pega a tabela da Série A, o Ceará é um dos times que menos marcou gols na Série A. É o terceiro pior ataque da competição. É a sexta melhor defesa? É. Mas é o terceiro pior ataque. Só fica na frente do Sport e do Vitória. Pois bem, esse é o ataque do Ceará. Aliás, já foi ultrapassado pelo Ceará, né? Só uma correção, só uma correção. O Ceará tem menos gols marcados do que o Juventude, menos gols marcados do que o Vitória. Pois bem, o Ceará é o segundo pior ataque da competição. É uma pobreza de ideias absurdas. Então, assim, não vamos nessa paranoia que, o Ceará não se expôs um pouco mais, não empatou o jogo, porque ele sabe que se empatasse contra o Flamengo, tiraria o título do Flamengo momentaneamente, o título não chegaria ontem, e aí o Palmeiras iria com o time titular, e a chance do Ceará perder o jogo seria muito maior. A chance de vencer a partida muito menor. Beleza, essa tua leitura teórica faz sentido, mas vamos lá, né, gente? Quando é que o Ceará se expôs muito fora de casa? Em quase momento nenhum, gente. Esse time do Ceará fora de casa não joga nada do meio pra frente. E eu não falo isso hoje, não. Já falo isso tem uns 5 meses. E eu sempre falei, não dependa dos últimos 4 jogos pra fazer mais do que 2 pontos. Que nada! O Ceará, o Vozão já tá na Série A, cala a boca, chupa papote, lanterna da Série B. Cansei de falar. E aí eu falei, na última rodada deve despencar pra 16ª posição. Pois bem, independente do que acontecer na última rodada, se o Ceará vai ficar, vai cair, vai pegar vaga na Sul-Americana ou não. Independente do que aconteça, de certo modo eu já estava certo na leitura do Ceará. Já estava certo. Eu não tô aqui para falar que eu já sabia, eu já estava certo, vou jogar confetes em mim mesmo. É porque também se eu não jogar confetes em mim mesmo, ninguém vai jogar não. Então eu tenho que fazer um pouco disso nesse exato momento do vídeo. Quando vários me detonavam, pois bem, eu estava falando já que esse cenário iria acontecer e acabou acontecendo. Bom, dito tudo isso, aí o Ceará ficou lá atrás, marcando, segurando 1-0. O Ceará em momento nenhum quis se expor, né, do meio para frente para tentar empatar o jogo mais uma vez. E o Flamengo segurou o resultado com maestria, segurou 1-0, venceu o jogo, placar justíssimo. O Ceará não fez absolutamente nada em toda a partida. Mais uma vez, se esse jogo fosse na 10ª rodada, talvez o Ceará iria se expor um pouco mais. Talvez. Não tenho convicção absoluta disso, porque Léo Condé é extremamente retranqueiro. E aí, meus amigos? Vamos lá. O cenário para o Ceará é bem simples. Ele vai pegar agora um Palmeiras desmobilizado. Porra, Palmeiras desmobilizado tem que ganhar. Ou no mínimo pontuar. Se o Ceará empatar contra o Palmeiras, 1 ponto, chegou a 44. Beleza. Para o Ceará cair com 44, o Santiago ganhou do Cruzeiro, tá? Então o Santos nem é mais debate aqui em briga para não cair. É debate para pegar a vaga na Sul-Americana, que vai pegar inclusive. O Ceará empatando com o Palmeiras, ele só cai se o Vitória ganhar do São Paulo e o Fortaleza ganhar do Botafogo. Eu acho pouco provável isso acontecer. 2-1 aqui, ó. Aí o Ceará cairia para a série B. O Inter não entra muito no debate porque o Inter teria que fazer 9-0, eu acho, no Bragantino. Nem assim ultrapassaria o Ceará. Então, velho, o Ceará empatando, o Ceará tem uma grande chance de escapar da Série B. Se empatar, é sempre bom pontuar. Se perder, caiu para a Série B. Porque, deixa eu botar aqui, 2-1 pro Palmeiras. Porque assim, eu acredito que o Fortaleza do jeito que tá tem uma chance até razoável de pontuar. E o Vitória eu acredito que vence no Barradão. Ainda assim, mesmo perdendo, o Ceará pode ficar na Série A sim. Se o Fortaleza empatar contra o Botafogo, o Ceará seria ultrapassado pelo Fortaleza, beleza. Mas o grande ponto seria o Vitória, né? O Vitória empatando contra o São Paulo, o Ceará escaparia. Mas e o Inter contra o Bragantino? Aí o Ceará já dependeria de 2 resultados. Do Vitória não ganhar do Barradão e o Internacional não vencer do Red Bull Bragantino. Vamos lá, né? Vamos e convenhamos. O Ceará vai cair para a Série B se perder contra o Palmeiras. Então, assim, talvez a derrota contra o Flamengo nessa quarta-feira, talvez, entre aspas, foi o ideal. Lógico que o ideal seria a vitória, mas com esse elenco limitado do Ceará, o Ceará não ia ganhar do Flamengo. Então, assim, velho, dito tudo isso, eu ainda acho, isso aqui é achismo e palpite, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu acho que o Ceará pontua contra o Palmeiras desmobilizado e tem uma boa chance até de vencer. Se vencer, escapou da Série B. Se empatar, tem riscos de cair, lógico. Se isso aqui acontecer, tem riscos de cair.
Se perder, tá rebaixado para a Série B, porque ou o Inter ou o Vitória vai ganhar os seus respectivos jogos e o Ceará vai cair para a Série B. Se o Ceará cair para a Série B, pode ter certeza que foi por causa desse lance aqui, ó. Vina, no início do primeiro tempo, entrou num carrinho cravando a sola da chuteira na canela do jogador do Internacional. Pois bem, a culpa é dele. Se o Ceará cair, pode colocar a culpa na conta de Vina. Ó, sabe qual foi a última vitória do Internacional nos últimos 8 jogos? Pois bem, foi contra o Ceará. O Inter tomou 3 do São Paulo, 5 do Vasco, empatou com o Santos em casa, Bahia em casa, perdeu do Vitória fora, empatou contra o Atlético Mineiro no Beira-Rio, perdeu do Fluminense por 1-0, perdeu do Bahia na Fonte Nova. Pois bem, dos últimos 8 jogos, a única vitória do Internacional foi contra o Ceará, porque Vina foi expulso. Se Vina não fosse expulso, o Ceará muito provavelmente venceria o jogo e estaria agora livre do rebaixamento. E o Internacional estaria rebaixado matematicamente para a Série B. Pois bem, se o Ceará cair, que eu ainda acho que não vai cair, a culpa é divina. E lógico, daquele jogo contra o Juventude no Castelão que perdeu com gol de Mandaca. Então assim, tem riscos de cair sim. O risco é real, 20% segundo a UFMG. Dito isso, a chance de ficar é maior, porque com o empate deve ficar, com a vitória aí crava, qualquer tipo de possibilidade de queda seria anulada, vai ficar na Série A. Então assim, é bom abrir o olho. A gente não sabe como é que o Palmeiras vai pro último jogo, se vai ter mala branca pro Palmeiras dificultar a vida do Ceará, sei lá o que é que vai acontecer, irmão, nessa última rodada. Se o Palmeiras vai aceitar, entre aspas, essa mala branca, por quê? Porque é o último jogo da temporada. Pro Palmeiras não vale mais de nada. De absolutamente nada. Nem pra questão de segunda colocação. Porque assim, o Cruzeiro, mesmo ganhando o jogo hoje contra o Botafogo 1-0, beleza que ele vai a 72. Ficaria 2 pontos do Palmeiras. Só que no último jogo o Cruzeiro vai com a base. Não vai ganhar do Santos. Então o Palmeiras vai continuar na segunda colocação. Pode esquecer isso aí. Que o Cruzeiro não vai ultrapassar o Palmeiras daqui pro final da Série A mais, tá? Então assim, talvez pensando estrategicamente pelo lado do Palmeiras pô, o último jogo da Série A não vale mais nada pra gente, é o jogo da vida pro Ceará, Castelão lotado. Vamos preservar os principais jogadores e a base do time titular para não sofrer nenhuma lesão num jogo que não vale mais nada pra gente. Vamos colocar os reservas barra base nesse jogo. Ainda assim não vai ser jogo fácil pro Ceará, mas eu prefiro pegar os reservas barra base do Palmeiras do que enfrentar os titulares. É meio óbvio isso pra todo mundo, né? Bom, acho que o Vozão fica na Série A, mas eu tô numa fase de zicar tanto que não confio tanto não. Mas eu acho que o Ceará fica na Série A, tá? Abraço pra todos vocês. Esse é o primeiro roteiro do Ceará, tá? Esse é a primeira história da galera que briga pra não cair. O Santos nem tem muito roteiro porque, pelo amor de Deus, a sequência final do Santos era ridícula. Já tá confirmando vitórias. Bom, tamo junto, tamo de volta mais tarde. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Valeu, gente.